No segundo módulo, nós vamos trabalhar sobre planejamento, né? Então, como que o professor faz agendamentos e tudo mais, né? Então, nós vamos trabalhar bastante, né, no próximo módulo, as 2 próximas horas. E o último módulo, nós vamos trabalhar aí pontualmente relatório, tá? Então, o aluno faz atividade, né? O professor agenda a atividade e como que isso volta para o professor, tá? Porque o Aprimora, ele já tem as questões aqui prontas, montadas, tá? E a plataforma corrige para a gente, tá? Então, a plataforma corrige. Então, este é o ganho, né? Principalmente para professor do Fundamental 2, que tem muitos alunos, que trabalha em mais de uma escola, né? Então, às vezes, no mesmo dia, sai de uma escola, vai para outra. Então, é uma vida bem agitada, né? Então, a plataforma vem para auxiliá-los aí nesse planejamento, né? Que vocês podem usar. Então, para isso, nós preparamos uma apresentação em PowerPoint. Então, eu vou fazer toda uma apresentação em PowerPoint, vou fazer uma parte conceitual, e depois eu vou entrar na plataforma. Então, o que eu falei, né, nessa apresentação, nessa parte conceitual, nós vamos poder vivenciar. Eu vou apresentar para vocês, né, nós vamos confirmar tudo aquilo que eu falei, como que a plataforma se comporta, ok? Então, para isso, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês agora, tá bom? E qualquer coisa, como fizemos de manhã, foi bem legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma contribuição, pode parar essa formação aqui, bota um áudio lá, levanta a mãozinha no nosso chat, tá? Para a gente estar conversando com vocês, ok? Então, vou começar a compartilhar aqui a apresentação. Só um pouquinho. Então, aqui, vou colocar aqui em modo apresentação, tá? Para mim, vocês já estão vendo a minha tela, tá? Vou colocar aqui. Então, vamos falar sobre aprimora. Então, já vamos começar aqui a pensar sobre a palavra aprimora, né? Para vocês que estão aqui, o que se remete essa palavra aprimora? Quando a gente fala, o que significa para vocês? Vamos conversar aí um pouquinho. Fala para mim ou escreve lá no chat o que significa, então, aprimora. O que vem à mente de vocês quando a gente fala em aprimora? O que vocês esperam, né, dessa plataforma aprimora? Alguém quer comentar aqui no chat? Alguém quer falar alguma coisa? Ou vamos seguir conversando aqui? Hoje de manhã, algumas pessoas falaram assim, é aperfeiçoar. Será que é isso mesmo? A gente quer aperfeiçoar? Vamos ver isso dentro da Aprimora? Então, vamos lá. Falando, então, sobre a Aprimora, tá? Vamos entender um pouquinho sobre essa plataforma. Para isso, a gente tem aqui, né, uma estimativa, né, de horários e com atividades para a gente estar desenvolvendo com vocês, né? A gente já conversamos aí um pouquinho, que estamos aqui com o grupo de professores do Fundamental 2, Língua Portuguesa, né? Já me apresentei. Nós vamos fazer uma atividade de metacognição, que é uma atividade de saber como que se aprende aqui dentro da Aprimora, tá? Depois vamos fazer a parte conceitual do que é, as características e benefícios. Depois vamos trabalhar com os pilares da Aprimora, tá? Vocês estão vendo que é uma parte bem conceitual, então eu vou falar muito, mas na prática a coisa é bem mais simples, tá? É muito tranquila. Dúvidas, sempre vai estar aberto para dúvidas, tá? Depois eu vou acessar a plataforma e vou trabalhar especificamente, diante de tudo que nós conversamos aqui, dessa parte teórica, eu vou entrar na plataforma e nós vamos fazer atividade como se fôssemos alunos, tá? Então, mais ou menos, essa é aqui a nossa meta para a tarde de hoje, tá? Depois aqui, então, combinados, a gente já está mais acostumado, né, a trabalhar, mas, assim, é importante ter o local adequado, é importante ter material para registro, né, porque tem algumas coisas, hoje não muito, mas para os próximos módulos, tem bastante coisa que eu falo assim, anota aí onde vocês vão achar tal coisa, tá? Anotem lá. Ser pontual, porque a gente vai caminhando aqui,
né? Então, o que é feito num determinado horário, passado lá 15 minutos, já é uma outra situação. Então, é importante que vocês fiquem aqui, né? Disponibilize essas 2 horas para os encontros, certo? É importante que vocês apresentem as dúvidas para a gente poder interagir, e a dúvida de um acaba que todo mundo aprende junto, né? E aqui, vocês já fizeram, desativar o som do microfone, tá? Mas quando vocês quiserem interagir, pode abrir o fone e fala, Viviane, eu quero perguntar alguma coisa, tá bom? Então, fiquem à vontade de abrir o microfone se vocês quiserem interagir com a gente, ok? Oi, parece que tem um áudio ligado, deixa eu ver quem está ligado aqui. Eu acho que é a Fernanda. Fernanda, eu acho que o teu áudio está ligado. Fernanda Miranda. Se alguém pudesse só avisar a Fernanda. Oi, Fernanda. Fernanda Miranda. Ótimo, obrigada, Fernanda. Muito obrigada, tá? Então, aqui, olha, com relação à metacognição, né? Como esta plataforma adaptativa pode apoiar o seu trabalho? A Joaciana comentou comigo que vocês estão implantando agora o ensino híbrido, tá? Então, uma das coisas que vocês vão poder utilizar, né, é esta plataforma para o ensino híbrido, tá? Então, ela pode apoiar vocês nesse tipo de atividade. Só atividades para casa? Não. Também a plataforma pode ser usada tanto na escola quanto em casa, tá? Mas tem essa possibilidade aqui, tá? Quando a gente fala em uma plataforma adaptativa, né, como que ela pode ser feita aqui com as suas atividades pedagógicas, professor? Né? Como que a gente pode acompanhar as atividades realizadas pelos alunos, né? Também tem atividades de alfabetização, tá? Então, nós vamos aprender como aprendemos aqui dentro dessa plataforma, tá? Feito isso, o que a gente tem aqui? Um ecossistema adaptativo. Quando a gente fala em ecossistema, então, essa plataforma, né, o aluno pode acessar de casa, no momento de a parte híbrida, né, do estudo híbrido, ensino híbrido, certo? Ela também pode fazer na escola, como eu comentei com vocês. Quando a gente fala em adaptativo, tá? Quando a gente encerrar essas 2 horas aqui de formação, a gente vai entender mais ou menos o que é esse adaptativo, tá? Então, a gente vai conversar muito, tá? Sobre essa questão adaptativa, mas já posso adiantar para vocês o seguinte: quando a gente fala em adaptativo, quer dizer que a plataforma, ela tem toda uma inteligência montada dentro dela, que se um aluno está fazendo uma determinada atividade aqui, tá? Já vou começar a falar os termos daqui de dentro. Quando a gente fala em atividade, quando a gente fala em conteúdo, a gente fala em módulo, tá? Porque dentro dos módulos tem os conteúdos específicos. E dentro desses conteúdos, a plataforma está montada com questões com possibilidade de resposta de múltipla escolha, tá? Então, vamos pensar assim, o aluno resolveu lá, ele fez umas questões, né, dentro de um módulo, e ele foi bem neste módulo. Então, dentro da plataforma, existe, né, todo um trabalho, toda uma questão de trabalho pensado, que se o aluno vai bem, quando ele termina de fazer uma atividade, esse aluno é direcionado para uma próxima atividade mais avançada, tá? Então, vai adaptando esse aluno. Porém, se o aluno aponta alguma dificuldade, né, em determinado módulo, em determinado conteúdo, o que a plataforma faz? Ela vai e traz um conteúdo de reforço, tá? Esse conteúdo de reforço é um conteúdo de pré-requisito para o conteúdo que ele estava trabalhando naquele momento, tá? Então, é nesse sentido que a plataforma ela é adaptativa. Ou ele dá a oportunidade do aluno avançar, ou ele dá a oportunidade do aluno se recuperar, tá? Então, esse ecossistema adaptativo é para apoiar os professores e engajar o estudante
e favorecer a aprendizagem, tá? Aqui, o que nós temos? Então, é uma plataforma adaptativa, nesse sentido que eu comentei com vocês, né? Além do sistema direcionar os alunos, nós professores, também podemos disponibilizar atividades para os meus alunos de acordo com o que ele consegue fazer, de acordo com as condições dele, tá? A gente também tem essa possibilidade, então a plataforma faz, e o professor também pode sugerir atividades, agendar, a gente chama aqui de agendamentos, tá? Plataforma gamificada, o que significa isso? Significa que, conforme o aluno vai fazendo as atividades, tá? Ele faz atividades aqui, ele é pontuado por isso, tá? Então, existe um troféu, ele recebe umas estrelas, e também ele recebe uma quantidade de pontos, tá? Ele é gamificado. Por que isso? Porque o nosso aluno, hoje, ele é um aluno que brinca muito com jogos, certo? E ele é gamificado, ele é pontuado nos jogos. Então, por que não pontuar se ele fizer as atividades, né, da escola? Então, por isso que aqui nós temos a plataforma gamificada, tá? Atende do 1º ao 9º ano de língua portuguesa e matemática especificamente. Por que língua portuguesa e matemática? Porque se um aluno, né, se uma pessoa, ela consegue ler, interpretar e escrever com proficiência, e se ela tem o raciocínio lógico da matemática básica, ela vai bem em tudo. Ela tem condições de fazer qualquer outra atividade, qualquer outra área, qualquer outra disciplina, né? Então, se ele está fortalecido em língua portuguesa e matemática, todo o resto, ele vai bem, tá? Então, todas as atividades aqui, elas são ou de língua portuguesa e matemática, tá? E no caso de vocês, do 1º ao 9º ano. O que mais que a gente tem aqui? As atividades, as questões, elas estão alinhadas à BNCC, tá? Para os menores também ao SAEB, ok? Então, não hoje, porque hoje nós não vamos entrar ainda na plataforma de planejamento do professor, mas no próximo módulo, nós vamos ver, então, os números, né, os códigos da BNCC mencionados dentro dos módulos, tá? Lembrando que módulos são conteúdos que estão prontos aqui com questões com a possibilidade de resposta de múltipla escolha, tá? Passado aqui, o que a gente tem? Falando de benefícios, tá? Quando a gente está trabalhando, então, num dispositivo, né, que os alunos gostam, qual que é o benefício aqui no caso? Ajuda a desenvolver a autonomia do aluno, tá? Então, a plataforma ajuda nesse sentido, porque ela é adaptativa e ela também, ela é gamificada, tá? Então, conforme o aluno vai fazendo, por ela ser adaptativa, aquilo que eu comentei com vocês na tela anterior. Se o aluno vai bem, a plataforma mesmo, a Aprimora mesmo, vai sugerir um conteúdo mais avançado quando ele encerra um módulo. Encerra como? Quando ele responde todas as questões de um módulo, tá? Quando ele desenvolve atividade em determinado conteúdo. Terminou, ele vai receber uma pontuação, e diante dessa pontuação, o próprio Aprimora vai sugerir uma atividade acima ou uma atividade de reforço, se ele não foi bem em determinado conteúdo, determinado módulo, tá? Aqui, os benefícios. Ele considera o erro não como um problema, mas como uma oportunidade de recalcular a rota e avançar. Dentro da plataforma, quando os alunos estão respondendo as questões dentro do módulo, ele faz uma análise do erro do aluno, ele tem um tratamento de erro, tá? Ele tem um tratamento de erro. E de acordo com os erros desse aluno, ele vai receber, então, quando ele encerra o módulo, ou ele avança, ou ele vai trazer atividades de reforço. Isso aqui é recalcular a rota para avançar, tá? Então, diante disso, né, que a plataforma trata o erro do aluno, ela conduz o aluno ou para avançar ou para recuperar, isso a gente está trabalhando a autonomia dele, tá? E respeita os diferentes ritmos de aprendizagem. O que significa isso? Cada aluno vai seguir por um caminho.
Então, eu posso ter aluno que ele vai avançando, ele pode até avançar para um nível superior ao dele, ou eu posso ter um aluno que precisa recuperar, para depois começar a avançar, tá? Então, essa imagem aqui, olha, é como se fosse uma trilha. Cada aluno vai construir a sua trilha de aprendizagem, tá? Com as atividades que são dispostas aqui e ofertadas, né, pela plataforma. Porém, também tem a possibilidade, quando eu, professora, eu dei um determinado conteúdo para os meus alunos, eu já quero rapidamente verificar se eles entenderam ou não aquele conteúdo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e agendar uma tarefa para os meus alunos para fazer essa verificação rápida, tá? Eu pego o conteúdo lá, eu escolho o módulo, os alunos respondem, o sistema responde, corrige para mim, e o que eu vejo? O relatório, eu vou verificar. Aqui nesse determinado módulo, meus alunos estão bem. Então, eu sigo para frente. Nossa, nesse módulo, meus alunos foram mal. Isso quer dizer que eu tenho que retomar a minha estratégia, né? Refazer meu planejamento para que os alunos entendam o determinado conteúdo que eles tiveram dificuldade, tá? Então, os alunos vão trilhando. Então, por isso que respeito os ritmos de aprendizagem aqui, tá? Outro benefício que eu gosto de falar aqui também, eu gosto sempre de lembrar, que para você, professor, você vai encontrar, então, os módulos já prontos, montados, né? E quando você disponibilizar para o seu aluno, o sistema corrige, já traz com o score, já traz com o relatório e tudo mais, referente a tudo que os alunos fizeram, tá? Então, também é um benefício de ganho de tempo para mim, professor, certo? O que a gente fala aqui sobre avaliar para apoiar, tá? Geralmente, a gente usa a avaliação da aprendizagem, porém, dentro da Aprimora, a gente pensa na avaliação para a aprendizagem. Como que funciona isso? Então, dentro da Aprimora, a gente não faz uma avaliação como etapa final. O professor deu uma aula, deu um determinado conteúdo, eu verifico, pronto. Verifiquei a aprendizagem dele. Morreu ali, né? Eu vi que eles aprenderam, alguns têm dificuldade, tudo bem. Dentro da Aprimora, não. Ele sempre faz uma avaliação como etapa inicial para uma outra oportunidade de aprendizagem, tá? Por que isso? Porque automaticamente, não que a gente não faça isso em sala de aula, claro, a gente encerra um processo para iniciar outro, mas aquele é contínuo, tá? Para o aluno, é automático. Então, quando o aluno faz uma avaliação, o sistema vem e já vai oferecer uma outra atividade para ele, né? De acordo com o desempenho desse aluno. Se ele foi bem, avança. Se ele não foi bem, reforço, tá? Então, sempre esta avaliação como etapa final aqui. Então, a gente não avalia o passado, a gente avalia pensando no que mais o aluno pode fazer, no que mais o aluno pode avançar, tá? Avalia também não como resultado, mas como diagnóstico, né? Então, eu vejo a potencialidade do meu aluno, eu vejo as dificuldades do meu aluno e vou tratar isso e vou dar novas atividades para o aluno, tá? Quando a gente entrar na plataforma, tudo isso que eu estou falando vai ficar muito mais claro, tá? Mas essa parte teórica, ela é necessária para depois a gente ficar mais confortável quando acessarmos a plataforma do aluno, tá? Então, essa diagnóstica é sempre no sentido que o aluno fez o módulo, ele já é avaliado imediatamente e o sistema já vai oferecer um outro conteúdo para ele, ou de avanço ou de reforço, tá? A avaliação, então, aqui ela não é estática, né? Avaliei, pronto. Não, ela sempre avalia para dar uma continuidade à aprendizagem do aluno. A gente usou no slide ali atrás falando sobre autonomia, tá? Então, essa avaliação contínua, ela proporciona essa questão aí da autonomia do aluno para ele estudar, por conta dele, tá? Dentro da plataforma também vocês vão verificar que tem recursos que ajudam também nessa questão da autonomia. Falando dos pilares, então, o que a gente tem aqui? Ensino personalizado, tá? Esse ensino personalizado, ele vai de duas maneiras, a gente pode pensar nele dentro do Aprimora. Ensino personalizado, então,
O aluno está acessando por conta dele, ele está fazendo as atividades livremente, né, por livre e espontânea vontade, tá? E a plataforma vai sugerindo ali atividades de avanço ou reforço para ela. Então, a plataforma mesmo já vai personalizando, né, que eu falo para vocês dessas trilhas aqui, essas trilhas interativas, cada aluno vai ter a sua trilha interativa, tá? E também tem a possibilidade de um professor pode ter um aluno com laudo, né? Às vezes o aluno chega na nossa sala, a gente não sabe que ele tem laudo, às vezes os pais dão uma escondida, tal, né? Não fala que o aluno tem alguma questão, né? Tem dificuldades reais de aprendizagem, e daí a gente descobre lá na frente. Ou tem laudo ou a gente descobre, né? Não tem como o aluno passar despercebido. Então, tem a possibilidade do professor pegar atividades não exatamente da turma, daquele nível de ensino. Ele pode pegar atividades de níveis inferiores, níveis lá atrás. Então, por exemplo, o aluno de sexto ano, o professor pode pegar atividades personalizadas para o aluno, agendar atividades para esse aluno de quarto ano, de quinto ano, tá? Então, ensino personalizado nesses dois sentidos. Ou a plataforma vai tratando ele exatamente como ele tem condições de desenvolver as atividades, ou eu, professor, sabendo, né, das condições do meu aluno, eu também posso tratar ele de maneira personalizada, tá? Diante desse ensino personalizado, isso quer dizer que a gente respeita o ritmo de aprendizagem de cada um, tá? A autonomia, né, então a plataforma proporciona isso porque os alunos podem desenvolver as atividades livremente, né, por conta deles, por vontade deles, certo? Ou eles podem desenvolver também atividades direcionadas pelo professor, né? Então, uma atividade orientada, uma atividade que o professor escolhe, tá? E dentro da plataforma, vocês vão verificar depois, que eu vou mostrar, quando a gente fala de autonomia, se o aluno acessa um determinado módulo, tá? Uma determinada atividade. Módulo, lembrando sempre que é um conteúdo. Então, se o aluno acessou um determinado módulo e ele errou alguma questão, para ajudar nessa questão aqui de autonomia, existe vídeo explicativo de conteúdo também, tá? Então, também tem essa possibilidade aqui para ajudar nessa autonomia dos estudos dos alunos. E a gamificação é aquele incentivo que os nossos alunos de hoje, eles gostam de ser pontuados, reconhecidos pelo que fazem, certo? Então, a gamificação entra aqui nesse sentido. Ele fez um módulo, então ele vai ser pontuado por isso, ele vai ser gamificado por isso, ok? Falamos dos pilares, então, vamos pensar aqui nesta imagem, tá? Pensando sobre ensino personalizado, que a gente acabou de falar. Se eu tenho um aluno com laudo, ou se eu descubro no meio do caminho que eu tenho um aluno que tem dificuldades reais, e isso não foi reportado pela família, né? Não tem como esconder. Então, a gente fala sobre ensino personalizado. Mas agora, pensando nessa charge aqui, olha o que o professor está falando aqui, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar a árvore, tá? Vamos pensar que a gente está aqui no ambiente natural, né? E nós temos esses personagens aqui. Vamos pensar o seguinte, todos esses personagens aqui, se for ver, é justo falar que eles precisam escalar aquela árvore? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa tela? Alguém quer falar alguma coisa? É justo? É justo a gente fazer isso? Pensando aqui nas condições dos personagens? Pensando aqui, por exemplo, o peixe. O peixe tem condições de escalar? A partir do momento que a gente tira ele da água, o que acontece com ele? A gente já sabe, né? O passarinho, ele vai escalar? O passarinho, as condições dele é ir direto voar para as copas das árvores, né? Então, percebam que a gente tem aqui várias habilidades, uma diferente da outra. E na nossa realidade, é isso que acontece, né? Se a gente, fôssemos relacionar a charge com a aprendizagem dos nossos alunos, cada aluno tem um potencial, cada aluno tem as suas dificuldades, não é mesmo? Então, quando a gente fala em ensino personalizado,
a gente está falando que dentro da Aprimora isso é possível, tá? Eu tenho como tratar cada aluno no seu potencial. Eu tenho como tratar cada aluno nas suas dificuldades também, tá? Alguém quer comentar alguma coisa dessa charge? Povo quietinho agora à tarde, hein? E Fundamental 2, vocês falam bastante. São pessoas aí que gostam de se comunicar bastante com a gente, hein? Fiquem à vontade aí, tá bom? Indo aqui mais para frente, então, ninguém quer falar nada? Deixa eu olhar, então, para vocês. Ah, alguém levantou a mão. Vamos lá. Krishna, pode falar. Krishna já conversou com a gente um pouquinho de manhã, que legal. Vamos lá. Abre teu áudio aí e dá uma conversa aí com a gente. Quer abrir teu áudio? Hein, Krishna? Tá aberto aqui para você. Olá. Boa tarde. Olá. Tudo bem? Vocês estão Tudo escutando? bem. Então, eu estou agora à tarde para dar uma, assim, participar novamente, né? Aproveitar para Que reforçar. legal, que legal. Uhum. Bom, como eu te falei na manhã, né? Na parte da manhã, realmente é só uma prática, né? Que a gente vai conseguir entender mesmo, né? Saber como é que funciona. Ah, quando Mas está já que eu estava usando, com né? tempo livre, É isso mesmo. É quando a gente está usando. Sabe aquela coisa? A gente só sabe fazer fazendo. Eu sou assim. Eu participo das formações, sempre estou estudando, sempre estou participando de várias formações, mas eu só sei fazer quando eu boto a mão na massa, né? Mas que bom que você está aqui de novo, porque vai fortalecer bastante, então, o que a gente conversou de manhã, né? sim, o que a gente falou sobre a questão dos próprios alunos terem, né, eles nos ensinarem, né, eles terem essa habilidade, Sim, sim, a sim. propriedade da Não, tecnologia. eles estão muito à frente de nós, eles estão muito à frente de nós. Então, como você participou da formação de manhã, você pode constatar que o acesso à plataforma é muito simples, né? Não demanda conhecimentos de tecnologia, né? Não demanda conhecimentos de informática básica. O aluno acessa, como ele acessa um jogo hoje, ele acessa e vai só clicar as informações. Essa plataforma ela é feita para ser simples, né? Não é para complicar a vida de ninguém, não, tá bom? Tá, tá jóia. Então vou continuar seguindo aí. Tá bem legal. Seja bem-vindo de novo, então, Krishna. Que legal, que bom. Ah, Qualquer coisa, tá. estou à Obrigado. disposição aí, tá? Obrigada a você. Tá jóia. Então tá, vou continuar aqui, tá? Obrigado. Ok. Então, aqui, olha, falando então sobre a questão, né, de relacionar essa charge com a aprendizagem dos nossos alunos, é isso, né? Até o Krishna estava comentando aqui, de manhã ele falou, mas qual vai ser o grau, né? Traduzindo, assim, resumindo, que nós conversamos, o grau de dificuldade dos alunos em usar a plataforma, né? Eu falei para ele que os alunos dão aula para a gente, tá? Eles acessam pela primeira vez, eles têm zero dificuldade, né? Às vezes a dificuldade mais é nossa, né? De estar receio de fazer algo que não devia e tudo mais, mas vocês vão, conforme vocês forem conhecendo a plataforma, vocês vão ver que não tem muito o que fazer de errado aqui não, tá? É muito simples, né? Eu estou falando muito porque a gente está falando sobre o conceito do Aprimora, né? Eu vou passar exatamente como a Aprimora se comporta com os alunos, mas na prática é só abrir e clicar, tá? Vocês vão estar verificando isso comigo ainda agora à tarde, tá? Indo para frente aqui, a personalização no Aprimora, né? Como que ela se dá? Essa personalização do Aprimora, ela se dá com trilhas interativas, tá? Então, conforme o aluno vai respondendo as questões que estão dentro de um módulo, né? Lembrando que módulo nada mais é do que um determinado conteúdo, né? Vão surgindo informações para o professor, tá? Então, isso que está aqui, que eu estou mostrando para vocês agora, quando o aluno faz o módulo,
É isso que aparece para vocês. Então, é sobre isso que nós vamos entender, então, um pouco, tá? Pensando, lembra que eu falei sobre trilha? Olha, então, cada aluno faz a sua trilha interativa, tá? Cada aluno vai trabalhar de maneira personalizada aqui, tá? Mas vamos entender o que significam estas mensagens aqui, tá? Então, vamos lá. Pensando em estas cores aqui, tá? Conforme o aluno vai respondendo, lembra que eu falei para vocês, se ele for bem, né, ele vai receber uma pontuação, ele recebe, então, a gamificação dele, tá? E conforme ele responde o módulo, ele vai ter aqui a proficiência dele. Então, por exemplo, se o aluno faz, né, responde as questões, ele pode receber, então, a proficiência proficiente, que é o nosso sonho de consumo, tá? Aquele aluno ótimo, ótimo. Eu não me preocupo com ele, tá? Mas não é a nossa realidade. Então, o que a gente tem mais na nossa sala? A gente tem mais alunos básicos, é aquele aluno mediano, ele acerta um pouco, erra outro pouco, mas ele fica na média. E o aluno que nos preocupa, que tira o nosso sono, é esse iniciante aqui, tá? Então, quando ele sai iniciante, o aluno foi mal. Ele não entendeu o conteúdo aqui, certo? Então, aqui, ó. Então, ele sai como proficiente, básico ou iniciante. Vamos pensar o seguinte, que quando a gente disponibiliza um módulo para os alunos, e o professor vai acessar o relatório, que vai ser só no terceiro módulo que nós vamos falar sobre relatório, tá? Se ele liberou um determinado módulo lá, agendou tarefa para o aluno, alguma coisa nesse sentido, é assim que o professor tem o retorno. Então, o sistema corrige para mim, agiliza o meu tempo de vida, né? A minha vida profissional e a minha vida pessoal, inclusive, né? Porque se tem algo que vai corrigir para mim, isso já é um ganho, certo? E assim, ó, vamos pensar que o professor vai ter seus 30 e tantos alunos e cada um com a sua trilha interativa aqui, tá? E essas cores, quando a gente bate o olho, né, no relatório, a gente já tem uma ideia, né, diante da minha turma toda, se os meus alunos, a maioria foi bem, né, se eles estão proficientes no determinado módulo, conteúdo, se está médio, né, se está básico aqui, se está amarelinho é médio, ou se, infelizmente, num determinado conteúdo, ele está iniciante, tá? Então, a gente tem aqui como rever a nossa didática, como rever o nosso planejamento, só batendo o olho. Então, os relatórios dentro da primária, eles são muito visuais, tá? Então, essa é a primeira informação que nós podemos tirar de uma trilha interativa quando o aluno responde questões dentro da Aprimora, tá? Outra coisa também que a gente verifica, aqui, ó, tempo de execução, tá? Ó, tempo de execução. Que informação eu posso tirar aqui desse tempo de execução? Para a Fundamental 2, geralmente, o que pode acontecer? Eu ter aqui, na média, os meus alunos podem responder as questões aí em 10 minutos. Na média, ou 15 minutos. Na média, ou 20 minutos, tá? Dependendo do conteúdo. Se demanda alguma leitura, interpretação, ele pode demorar um pouquinho mais para responder as questões, tá? Dependendo do tamanho das questões também. Então, nós vamos considerar uma média aqui de 15 minutos, vamos supor, tá? Então, aqui, tempo de execução, 15 minutos. A maioria, alguns levaram 13, alguns levaram 17 minutos, mas a média ficou lá em 15 minutos. Se eu olho, por exemplo, um aluno que a maioria fez em 15, eu olho lá um aluno bom meu, pegou e fez em 1 minuto, ou fez em 2 minutos, e tirou uma nota iniciante aqui, né? Ele tirou uma proficiência iniciante. Isso eu tiro de informação que esse aluno muito provavelmente chutou. Ele abriu o módulo, respondeu de qualquer maneira e não leu as questões, não prestou atenção, ele não se empenhou. Aí eu tenho que conversar com esse aluno, né, para entender o que aconteceu. E eu já tiro, então, por base que muito provavelmente ele chutou, tá? Então, esse tempo de execução, na média, vocês vão tirando informações preciosas aqui, tá? O que mais que a gente tem aqui desse lado? A data e hora que o aluno fez a atividade.
tá? Então, a data e hora que o aluno fez. Então, essas são as informações que nós tiramos daqui, certo? O que mais que a gente tem aqui? Agora, aqui do lado, tá? O que significam essas bolinhas aqui? Significa que quando o aluno acessa um determinado módulo ou conteúdo aqui dentro da plataforma, estas bolinhas, elas significam que são as questões. Então, quando a gente entra no módulo, a gente já olha quantas questões tem dentro daquele módulo. Pode ter 8 questões, pode ter 10 questões, pode ter 12 questões, tá? Então, módulos são formados por questões, tá? Então, aqui, ó, são essas questões, aqui também, e aqui embaixo também, tá? Vamos entender a diferença de cada um deles. Então, aqui, por exemplo, este aluno, quando ele responde e recebe essa checagem verde, significa que o aluno acertou esta questão, tá? Então, o aluno acertou esta questão, ok? Vindo para cá, quando ele tem esse X, né, quando eu for verificar o relatório com os meus alunos, quando ele tem esse X, significa que o meu aluno errou esta questão, tá? Então, eu já entendo que o aluno errou a questão. X errou, básico, tá? Agora, vamos falar mais sobre questões. Quando a gente acessa, o aluno vai ter um número de questões lá, tá? O que a gente tem aqui de informação? Informação é que esta primeira questão, tá? Geralmente de 2 em 2, tá? Esta primeira questão, ela é bem mais fácil do que essas duas últimas questões aqui. Porque ela vai aumentando o nível de complexidade, tá? Dentro do módulo. Então, essa questão, ela vai ser a mais fácil, depois essa média mais fortinha, e as últimas são as questões mais complexas dentro de um determinado conteúdo, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, só para lembrar que as questões, elas aumentam o nível de complexidade dentro do módulo, né? Então, as questões que eu tenho aqui, elas são as mais fáceis com relação às que estão aqui por último, tá? O que mais que a gente tira de informação aqui? Observem que a gente tem aqui uma linha, e aqui embaixo desce essa linha, tá? Então, vamos entender aqui que as questões que estão aqui em cima são as questões principais do módulo. Ela vai tratar especificamente do conteúdo que o aluno está respondendo, tá? Trata especificamente do conteúdo que o professor agendou para o seu aluno como uma tarefa, por exemplo, tá? E quando ela desce, o que significa ela descer? Lembra que eu falei para vocês que tem uma tela que fala ali do erro? A plataforma, ela tem um sistema, uma inteligência de tratamento de erro, tá? Dependendo do que o aluno errou nessa questão principal, a questão que vem aqui embaixo é a questão que vai tratar o erro dele, tá? Ele vai tratar o erro do aluno, certo? Então, aqui, ó, questões principais, quando a gente acessa o módulo, certo? E quando ele desce, são questões de tratamento de erro, ok? O que são essas setinhas aqui embaixo? O que significa isso? Significa que se meu aluno errou uma questão, se ele acertou, esses vídeos não são disparados, tá? Porque o sistema entende que ele está sabendo responder. Agora, se ele erra, o aluno errou essa questão principal aqui. O que o sistema faz? Ele traz um vídeo explicativo dessa questão que o aluno errou, tá? Então, pensando em nível de complexidade, os vídeos aqui também são diferentes, dependendo da questão que o aluno errou, tá? Então, estes vídeos aqui, ó, eles vão explicar sobre essas duas primeiras questões. Ó, você tá vendo que é de 2 em 2? Então, as duas primeiras nível de complexidade, tem um vídeo falando sobre esse nível de complexidade. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, o aluno errou, o que aparece aqui? Um vídeo explicativo do conteúdo que ele errou. Lembra que a gente falou sobre autonomia? Então, é aqui que a gente está trabalhando a autonomia do aluno, tá? O aluno está em casa, tá lá, vocês estão trabalhando no sistema híbrido, tá? O aluno está em casa, o professor não está com ele, mas quando ele erra, tem um vídeo explicativo aqui, certo? Então, aqui, questões principais,
questões que aumentam o nível de complexidade da primeira até a última questão, e quando o aluno erra, ele recebe um vídeo explicativo aqui, certo? Para esta outra aqui, vamos analisar, então, esta trilha interativa, né? Vamos pensar que isso aqui é o mesmo conteúdo, é o mesmo módulo, mas cada aluno conseguiu desenvolver de uma maneira. Cada aluno tem a sua trilha personalizada aqui, tá? Porque, por exemplo, este aluno aqui, ele não errou estas primeiras questões, olha. Então, estas questões de tratamento de erro já não apareceu para esse, porque ele acertou. Então, ele só vai tratar a dificuldade que o aluno apresenta, tá? Esse daqui, então, como que ficou para ele? Ele acertou a primeira e errou a segunda questão principal, que está aqui em cima. Veio um vídeo explicativo para ele, certo? Ele errou, né, mesmo com o vídeo, ele errou essa questão de tratamento de erro, mas ele acertou as outras duas. Então, acertou duas, ele volta para a questão principal, tá? E depois vai respondendo as questões principais, errou, vai para tratamento do erro. Acertou duas, volta para a questão principal, tá? Então, nesse sentido, acertou, não recebe vídeo. Errou, recebe um vídeo explicativo de conteúdo. Acertou duas, já vai para a questão principal, tá? E aqui embaixo, neste caso, olha, este aluno já errou a primeira, né, que era a questão mais simples, tá? O que ele fez? Ele errou várias questões de tratamento de erro aqui, certo? E o que o sistema faz? Percebam que só tem duas questões de tratamento de erro e ele errou as duas. Desculpa. Tem duas questões aqui, questões principais. Ele errou as duas. O que o sistema já fez? Ah, vou encerrar, porque eu já percebi que se esse aluno não está em condições de fazer estas questões mais básicas aqui, então ele não vai saber fazer as próximas, que têm um nível de complexidade maior do que essas iniciais, tá? O sistema vem e encerra, certo? Que mais que eu tenho para explicar aqui para vocês? Esta trilha interativa, junto com estas proficiências aqui, elas só aparecem, esta parte, é bom você anotar alguma coisa nesse sentido, ela só aparece quando o aluno encerra o módulo, tá? Como que eu sei que encerra o módulo? É quando o sistema dá o troféu para o aluno, tá? E vai passar a pontuação do que ele conseguiu atingir, do que ele conseguiu alcançar, respondendo as questões, tá? A partir do momento que encerra, que aparece esse score, que aparece essa pontuação, é a partir daí, tá? É a partir daí que o professor vai ter acesso ao relatório. Por exemplo, se o aluno pegou, abriu lá o sistema e fez as duas primeiras apenas, acertou as duas primeiras, o professor vai ter acesso? Não. O professor não sabe que o aluno fez parcialmente, tá? Então, isso é bem importante. Professor, eu não tenho relatório parcial no Aprimora, tá? Eu só tenho relatório quando o aluno vai até o sistema encerrar o módulo. Ou ele responde todas, neste caso aqui, né? Porque ele recebeu o score proficiente básico, ou o sistema fechou, porque o sistema já entendeu que ele não sabe esse assunto, tá? Então, é só quando recebe essa proficiência, né, com a pontuação, com o score e tudo mais. Aí, a partir disso, é que aparece para o professor. Ficou claro isso que eu falei sobre esse relatório? Porque hoje de manhã teve dúvidas. Alguém mais levantou a mão aqui? Deixa eu ver se tem no chat, se tem alguma pergunta. Ah, sim. A Joaciana está pedindo para vocês colocarem o nome de vocês e o nome da escola aqui no chat, tá? Para constar como frequência, ok? Do que eu falei até agora, Cristina está com a mão levantada, quer contribuir ainda com mais alguma coisa com a gente? Tá legal a tua participação aí. De tudo que eu falei, ficou claro que o professor só terá acesso ao que o aluno fez quando ele encerra o módulo. Ficou aqui, eu esqueci de tirar. Eu vou tirar a mão aqui. Ah, beleza, então, Cristina. Tá ótimo, tá ótimo. Abaixar a mão, então. Beleza. Então, ficou claro para vocês todos que
o professor só tem acesso ao relatório do aluno quando o aluno encerra uma atividade por completo, tá? Relatórios parciais, o Aprimora não fornece relatório, porque tem toda uma inteligência dentro da Aprimora, tá? Para poder calcular se o aluno está bem, se ele está mal, se ele está médio, ok? Então, eu vou continuar aqui, compartilhar minha tela com vocês. Então, aqui, olha. Então, o que precisamos saber quando o aluno responde as questões, né? Fazendo já um resumo aqui, fazendo uma revisão, quer dizer, vamos pensar assim, quando o aluno acessa, ele tem acesso às questões principais, essas questões, elas aumentam o nível de complexidade dela, tá? Então, as primeiras questões são as mais fáceis, de um determinado módulo, que quer dizer de um determinado conteúdo, tá? As duas últimas são as questões mais difíceis, né? Ela aumenta o nível de complexidade, então. Pensando também aqui nas questões, se o aluno erra, é ofertado um vídeo para o aluno, um vídeo explicativo do conteúdo que ele errou aqui, né? Lembrando que existe esse nível de complexidade aqui, então ele vai receber um vídeo da dificuldade que ele apresentou. Não vai apresentar um vídeo aqui que ele já sabe, certo? Pensando aqui, desceu, ele errou, as bolinhas descem aqui. São questões de tratamento de erro, tá? Então, é nesse sentido aqui que são questões de tratamento de erro. Outra coisa, então, aqui é a mesma, essa outra trilha, aqui é a mesma coisa. Então, o aluno acertou a primeira, errou a segunda, veio o vídeo explicativo, ele errou, tá, de tratamento de erro, mas acertou as duas seguintes, então o sistema entendeu que ele já sabe fazer, então ele manda o aluno lá para as questões principais de novo e assim por diante. E este aluno aqui, no caso, né, pensando que teria 10 questões, ele só respondeu 2 das questões principais, ele errou, o sistema já encerrou para ele, tá? E a partir do momento que o sistema encerra, dá o score, dá a proficiência do aluno, é a partir daí que o professor tem acesso a estas informações aqui, tá? Se o aluno deixou de responder a última, ele fez até a penúltima, ele não respondeu a última, o professor não tem acesso a nada do que o aluno fez. Não existe relatório parcial aqui, tá? Por conta de toda essa inteligência que tem atrás da Aprimora, ok? Agora aqui, ficou alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui, dessas trilhas interativas? Eu tenho uma dúvida. Oba! Então, vamos lá. Adoro dúvida, porque daí ajuda o grupo todo. Vamos lá, pode falar. É a Patrícia? Isso. Você comentou sobre essa trilha aí, né? E o relatório a gente não ter acesso, a não ser que seja, de fato, encerrado. Mas isso. É possível, de alguma forma, a gente acompanhar onde o nosso aluno parou, por exemplo? Sei lá, tem alguma outra forma de a gente saber até onde ele fez? Olha, tem até hoje de manhã eu não lembrei de falar. Tem uma aba, tá? Dentro da central, que é o ambiente do professor para planejamento. Se vocês estão em sala de aula, né, eu tenho como olhar o aluno naquele momento em que todos os meus alunos acessaram ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, eu estou lá dando aula, né? E estou em sala de aula, por exemplo, agora fazendo uma aula para os meus alunos. E falo, não, agora todos nós vamos acessar o Aprimora. Existe uma aba lá chamada Tempo Real. Então, conforme os alunos vão fazendo, eu consigo ver todos os meus alunos naquele tempo real em que eu estou acessando, os meus alunos também estão acessando no mesmo tempo, por isso que ele é chamado tempo real, tá? E eu consigo verificar o que meu aluno está acertando, o que ele está errando. Da mesma maneira que eu apresentei aqui, a trilha, aqui, ó, tá? É assim que vocês visualizam. Então, vai estar o nome do aluno aqui, tá? No caso do tempo real, não vai estar a proficiência aqui, mas vai estar o nome do aluno e vai estar mostrando o que ele está fazendo naquele exato momento, tá? Porém, né? Porém, o aluno fechou, saiu lá, fez fechou o Aprimora. Eu já não tenho acesso mais se ele não concluiu a atividade, tá? Então, hoje de manhã, vai ser legal a gente falar sobre isso. Hoje de manhã, a gente comentou que é importante comunicar o aluno, né? Falar para o aluno que o professor
não tem acesso a relatório parcial, certo? Não temos acesso a relatório parcial. Se o aluno não fez todas as questões, o sistema não fechou, o professor não tem essa informação. Por que que não tem? Tá? Igual eu comentei hoje de manhã. A gente não tem como colocar ali que o aluno está meio proficiente, né? Porque ele vai dar aquele score para o aluno quando ele encerra o módulo, tá? Quando ele responde todas as questões. Aí o sistema, a inteligência que está por trás do sistema, ele vai falar, não, esse aluno está proficiente. E não tem como fazer esse relatório parcial, tá? Ah, ele está mais ou menos, né? Então, assim, na conversa com os alunos, é importantíssimo que vocês informem. O professor só tem acesso ao que o aluno fez quando ele encerra a atividade, tá? Mas daqui a pouco eu vou entrar na plataforma e vou mostrar para vocês como que encerra a atividade, como que o aluno percebe isso, como que ele vê, tá? Mas resumindo, ele tem que responder todas as questões, porque o Aprimora não fornece relatório parcial, tá? Só nesse tempo real que, se você acessa no mesmo momento que o aluno está acessando, né, mesmo que seja híbrido, eu não sei como que vai ser feito o trabalho híbrido de vocês, né? Mas assim, eu tô com os meus alunos, tem uma parte em sala, tem uma parte em casa, e todo mundo está acessando a plataforma agora, eu tenho como ver o que o meu aluno está fazendo naquele minuto, naquele momento, em tempo real, tá bom? Patrícia, não sei se respondi, mas acho que é isso, né? Tá? Então, ele não fornece relatório parcial, eu não tenho acesso ao que o meu aluno está fazendo parcialmente, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, tá? Vou continuar a apresentar minha tela. Tá certo, obrigada. Então, tá bom, Patrícia, obrigada pela pergunta, tá? Então, olha aqui, ó. Então, só reprisando, né, reforçando para vocês, se meu aluno, lá na trilha dele, ele respondeu até a penúltima e fechou a plataforma, o professor não tem acesso ao que ele fez, tá? O professor vai ter acesso quando encerra o módulo, ele respondeu todas, ou neste caso aqui, quando o sistema encerra, e ele recebe um score, tá? Quando ele é pontuado. É só a partir desse momento que a gente consegue visualizar o relatório do aluno, tá? Relatório completo e não parcial, ok? Seguindo aqui um pouquinho, respeito ao ritmo de aprendizagem do aluno. Pensando, então, nessa trilha interativa, é isso, né? O Aprimora respeita, né, cada aluno na sua condição, né? Vamos pensar aqui, ó, olhando essa imagem, né? A gente vai estar recebendo os nossos alunos de novo, praticamente depois de 2 anos com eles em casa. Fundamental 2 já é um público que já é mais solto da família, né? A família já não, muito poucos familiares botam aquele olhar especial no estudo dessas crianças, desses adolescentes, né? Então, nesse momento de pandemia, eles ficaram soltos, a maioria, né? A gente escuta, a gente sabe, é real, teve um grande número de evasão escolar nesse período, né? E a gente está recebendo esses alunos de novo em sala de aula, né? A gente está recebendo esses alunos de novo em sala de aula. Então, vem cada um com a sua cultura, já vinha, né? Não é porque veio a pandemia. A gente sempre teve essa pluralidade na nossa sala de aula, né? Então, mas agora a gente vem, inclusive, sem saber praticamente o que ele está sabendo, o que ele não está sabendo, né? Em que momento ele abandonou a escola, ou em que momento ele se empenhou na escola, né? O quanto ele se empenhou. A gente está bem perdidão nesse ponto. Então, aqui, o Aprimora nos auxilia a ver esse ritmo de aprendizagem de cada um, tá? Porque aqui, ó, a gente vai ter gente de todo tipo de pensamento, de todo tipo de ideia, né? O que eles vivenciaram nesse momento fora da escola. E agora ele está ali, de novo, com a gente. Você veja o quanto a gente é importante, né? Porque teve um número de evasão, assim, astronômico, né? Então, você vê que quando o aluno está com o nosso apoio em sala de aula, o quanto é importante isso para ele manter o ritmo de aprendizagem dele também, né? Então, alguém quer comentar sobre a pluralidade em sala de aula? Alguém quer fazer algum comentário? Ou é isso mesmo que eu comentei aqui? Cada um vem com o seu pensamento, com os seus sonhos, com os seus medos, com os seus anseios, e a gente está ali em sala de aula, olhando para todos eles, né? Então, vamos ver como que a gente respeita esse ritmo e o que o Aprimora pode ajudar vocês, tá? Vendo aqui, então, vamos para a próxima
tela. Um dos pilares do Aprimora é trabalhar a autonomia do aluno, tá? O nosso aluno hoje, ele tem autonomia para assistir televisão, ele tem autonomia para jogar no celular, ele tem autonomia para jogar no computador, por que não ter autonomia para estudar? Então, é isso que a gente preza aqui dentro da Aprimora, tá? Que ele possa desenvolver as atividades por conta dele, né? Por vontade própria, mas que também o professor, se ele quiser fazer uma verificação de conteúdo num determinado momento, o professor também pode agendar, né, uma tarefa específica de um determinado conteúdo, para ele estar verificando se o aluno conseguiu atingir o objetivo de aprendizagem ou não, tá? Então, a gente está trabalhando autonomia. E quando a gente trabalha autonomia, a gente possibilita a proatividade, né? Porque quando o aluno, ele tem aqui os recursos para aprender, né? Ele fica mais proativo, a gente sabe disso. O aluno que está aprendendo, né? Ele fica mais proativo para aprender mais, né? E aquele aluno que não aprende? Lembra que eu comentei com vocês? Se o aluno está fazendo as atividades aqui dentro, ele tem, a plataforma mesmo já oferece conteúdos de reforço. Então, se ele não entendeu um determinado conteúdo, o próximo módulo que vai ser ofertado pelo sistema, qual é? Ele vai ofertar um reforço. Que reforço é esse? É um pré-requisito, né? É um conteúdo abaixo do que ele estava desenvolvendo. E se ele não conseguiu fazer, ele vai descendo, vai pegando conteúdos pré-requisitos até que o aluno consegue fazer, tá? Então, por isso que a gente fala da autonomia aqui, né? E essa autonomia também tem vídeos explicativos de conteúdo. A autonomia, ela incentiva a construção do pensamento crítico, é isso que a gente espera dos nossos alunos, né? Mas não a crítica pela crítica, aquela crítica construtiva, pensada, né? Aí aqui, aumenta a independência emocional. O aluno que tem autonomia nos seus estudos, ele não depende de ninguém para ficar estudando. Isso daqui a gente vivenciou na pandemia, né? Os alunos estavam fora da escola, não teve ninguém que pudesse dar apoio para ele, né? Então, aqui, vamos trabalhar a autonomia dele para isso. E quem consegue desenvolver, quem consegue estudar por conta, ele vai construindo a sua autoestima, ela vai elevando a autoestima conforme ele vai trabalhando, né? Ele vai conseguindo fazer as atividades, certo? A gente também tem aqui dentro da plataforma a gamificação, tá? Por que gamificação? Que eu comentei com vocês, porque o nosso aluno hoje é imediatista, ele quer recompensa imediata também, então ele é imediatista. Então, imediatista em que sentido? Ele faz aqui os módulos, eles respondem a questão e já sai a pontuação imediatamente para ele. Ele já sabe o quanto ele ganhou por ter feito a atividade escolar, tá? Também aqui, ó, se tem uma gamificação, o aprendizado ele fica mais envolvente, né? Então, aquele aluno imediatista que sai, ele já é pontuado imediatamente, né? Ele recebe pontos por fazer isso. Diante disso, ele tem uma postura mais exploratória e ativa, né? Conforme eu faço mais, quanto mais eu vou ganhar, quanto mais eu serei gamificado, né? Então, nessa questão que o Aprimora trabalha também essa postura exploratória e ativa, né? Que o aluno tenha vontade de trabalhar, né? Tenha vontade de estudar, tenha vontade de melhorar o seu score, a sua gamificação. E aqui são os elementos dos jogos que os alunos tanto gostam, não é mesmo? Hoje, se você falar, pega um papel e uma caneta, um papel e um lápis, vamos fazer algo. Vamos jogar qualquer coisa que dependa aí de papel e lápis. As crianças não querem fazer, né? Então, dentro da plataforma, né, que é uma plataforma já virtual, ele tem esses elementos de jogos que os alunos estão tão acostumados e gostam, né? Diante disso, a gamificação também trabalha a lógica do engajamento. Quanto mais eu faço, mais eu ganho, certo? Então, ela também tem esse conceito, por isso tem a gamificação dentro do Aprimora, tá? E o aluno que está ganhando pontos, ele se sente mais motivado para explorar, né? Fica mais envolvente. Então, é um aluno mais motivado com relação às atividades da escola, tá? E o aprendizado é constante, né? Por que constante? Porque
se eu estou sendo gamificado, né? Eu estou engajado, eu estou motivado. Conforme eu vou fazendo a aprendizagem aqui, se, por exemplo, aquilo que eu comentei com vocês, o aluno vai bem, o Aprimora mesmo oferece módulos de conteúdos superiores ao que ele fez. Se o aluno vai mal, ele oferece conteúdos de reforço, tá? Então, a aprendizagem sempre tem uma atividade, né, lá destacada, que o Aprimora está ofertando para o aluno a partir do momento que ele acessa a plataforma, tá? Feito isso, falei muito, tá? Por enquanto. Até vou parar aqui para a gente respirar um pouco, tá? Então, assim, falei muito até agora, porque a parte conceitual, acho que é importante que vocês percebam, tudo que está dentro da Aprimora, essa parte conceitual, né? É importante que vocês entendam aquela trilha interativa, porque é daquela maneira que vocês recebem o relatório, tá? E essa gamificação toda também, por que que ela está aqui, né? Por que que eu vou fazer um game, né? Game que a gente fala é a pontuação só, né? Então, por que que eu vou fazer uma gamificação, uma pontuação para o aluno? Porque o nosso aluno hoje é esse, né? Que ele precisa ser recompensado, ele gosta de ser recompensado, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Como é que tá aí para vocês? Temos pouquinho gente na nossa sala, mas acho que tá tudo bem, né? A gente já caminhou aí quase 1h10, tá? Com essa parte conceitual, e ela é necessária. Esse formato de formação, eu elogiei a Josiana de manhã, que é um formato de formação que deixa o professor mais confortável. Então, eu falo muito, mas na prática a coisa é bem mais tranquila, tá? Mas isso é necessário, e esse tempo também para formação, hoje, então, a gente foca nessa questão do aluno, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar 5 minutinhos para eu poder tomar uma aguinha, tá? E a gente já volta, então, aqui 16h45, que eu vou entrar na plataforma do aluno, e todo esse conceito que eu fiz até agora, né, toda essa fala que eu fiz até agora, eu vou entrar na plataforma e vamos mostrar na real, né, como que o Aprimora se comporta quando o aluno está fazendo as atividades ali. Tudo bem? Podemos voltar às 16h45? Posso tomar uma aguinha, dar uma licencinha? Combinadíssimo, Viviane. Então tá, já eu volto aqui, tá? Até daqui a pouco. Até.
Olá, vamos dar continuidade, então, na formação? Então, oi. Não, você vai avisar que sim, vamos continuar. Então, vamos lá, beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar, então, a nossa apresentação aqui no PowerPoint, tá? Vou só ver aqui. A gente já chegou no ponto aqui, né? Deixa eu incluir o áudio do sistema. Então, aqui, olha. O que nós vamos fazer agora? Eu vou apresentar, então, a plataforma do aluno. Porém, o que eu vou fazer agora, você, professor, também tem acesso a esse mesmo material, tá? Vocês também têm acesso a esse mesmo material. Então, assim, olha, a gente digita lá o hub.educacional.com, que esse endereço você já conhece, que é o endereço do Educacional também, tá? A gente acessa, então, como professor. Acessamos aqui. Selecionamos a nossa escola ou digitamos ela aqui, quando vocês forem fazer o primeiro acesso. Colocamos, então, o nosso login aqui. E vamos entrar. Certo. Quando vocês acessarem, tá? O que vocês terão aqui, ó, em meus aplicativos? Vocês terão este Aprimora, vocês têm este Educacional e vocês também terão algo chamado aí Central Aprimora, tá? A Central Aprimora, nós vamos acessar só a partir do módulo 2, tá? Hoje, nós vamos acessar, então, este Aprimora. Esse Aprimora, você também tem acesso, tá? Então, vocês podem acessar tranquilamente. Para perceber, então, tudo isso que eu falei, né? Vocês podem vivenciar acessando aqui essa plataforma. Então, eu vou clicar aqui agora. Ele vai, então, entrar no ambiente que o aluno faz. Então, este ambiente é igualzinho ao do aluno, tá? Então, quando o aluno acessa, é isso aqui que ele vê. Tá? O que ele está vendo aqui? Vamos, então, começar a entender, né, quais as informações que nós podemos tirar daqui, tá? Primeira coisa, vocês estão vendo aqui indicações? Lembra que eu comentei com vocês que o Aprimora vai sugerindo atividade para o aluno? Então, as indicações do Aprimora, né, ou indicação de agendamento do professor, então, o que o aluno tem para fazer, ele vai estar sugerindo aqui, tá? Aqui tem uma separação por cores. Quando ele está em verde, tá? Retângulo verde, quer dizer que o Aprimora está sugerindo essa atividade aqui, tá? Neste caso, ó, percebo que a gente tem a matemática e temos a língua portuguesa como avanço, tá? E como que esse processo inicia? Então, vamos pensar o seguinte, quando o aluno for acessar a plataforma pela primeira vez, ele não acessou, ele vai receber o login e senha dele agora, né, no início do ano, e ele vai acessar pela primeira vez. Que indicação que vai estar aqui para o meu aluno? Se meu aluno está matriculado lá no 6º ano, tá? Ou se meu aluno está matriculado lá no 7º, 8º, 9º ano. Que conteúdos que vai ter aqui na indicação? Vai ter o conteúdo mais básico do nível de ensino que ele está matriculado, tá? Então, vai estar aqui a indicação da atividade, né? O conteúdo mais básico daquele nível de ensino. A minha senha, eu sou uma professora, na minha área de formação, é como se eu fosse uma professora do 4º ano, tá? Então, aqui, ó, o que eu vejo? Conteúdos do 4º ano, o mais básico do 4º ano, tá? Então, se você é professor do 6º, do 7º, 8º, 9º, quando o seu aluno acessar, vai estar o conteúdo mais básico, tá? Essas indicações, então, elas podem ser em verde, que são indicações do Aprimora,
Elas também podem ser em azul, um azul assim, mais ou menos, dessa cor aqui, um retângulo azul. Azul são agendamentos que o professor faz, tá? Ou pode ser laranja. Quando vai estar laranja, é porque o aluno precisou de reforço. Vai estar escrito aqui embaixo, reforço, tá? E este retângulo estará laranja. E aqui ele vai construindo a trilha dele, a trilha interativa de aprendizagem dele, tá? Lembra que a gente falou que cada um vai seguir a sua trilha? Então, sempre vai ter um conteúdo aqui para o aluno, independente que o professor faça agendamento ou não, sempre tem um conteúdo aqui que o aluno pode trabalhar. E o sistema vai entender que o conteúdo que está indicado aqui é o mais adequado para que o aluno já fez, ou o mais indicado para ele iniciar, né, a trilha dele aqui dentro da Aprimora. Então, essas indicações são feitas já diretamente pelo Aprimora. Eu falei sobre o agendamento do professor, que se o professor faz um agendamento, esse retângulo aqui, ele vai aparecer em azul, tá? Tem 2 lugares aqui que o professor pode verificar que o professor não, que o aluno pode verificar o agendamento que o professor fez. Ou ele fica aqui, ou não, ele fica aqui, mas também o aluno pode acessar pela agenda, tá? Então, o que a gente está aqui por enquanto? No início. Então, o aluno acessou, é isso aqui que ele vê, tá? Ele vê essas indicações. Verde, uma Aprimora está sugerindo atividade para ele. Azul, agendamento do professor. Laranja, é porque ele já fez alguma atividade e precisou de reforço, tá? Então, pode ter essas 3 cores aqui, certo? Mas os agendamentos também podem vir para cá. Eu não fiz nenhum agendamento ainda, tá? Porque eu vou fazer agendamentos com vocês no módulo 2. E a gente faz o agendamento lá e depois a gente vem aqui e confirma os agendamentos. Eles estarão aqui em retângulos, tá? Então, nesse momento, não há agendamento nem para língua portuguesa nem para matemática. Eu não fiz este ano ainda, tá? Eu vou querer fazer junto com vocês depois, ok? Feito isso, então, o aluno pode acessar um agendamento do professor aqui no retângulo azul ou aqui pela agenda. Também é possível os alunos acessarem os conteúdos pelos módulos. Tá vendo aqui embaixo escrito módulo? Quando eu clico aqui, eu tenho os conteúdos tanto de língua portuguesa quanto de matemática, tá? Então, você, professor de língua portuguesa, só terá acesso à língua portuguesa. Então, a gente clica aqui e acessamos esta área aqui. O que significa esta área? O que significa isso aqui? Significa que vocês todos têm acesso aos conteúdos do nível 1 até o nível 9. O que significa de 1 a 9? Significa que existe uma certa relação de conteúdos se o aluno está no 1º ano, ou se ele está no 7º ano, ou se ele está no 9º ano, tá? Porém, eu sempre aviso que, dependendo do currículo de vocês, de como ele é montado, né? E principalmente esse ano que os alunos estão retornando, pode ser, por exemplo, vamos dar um exemplo, professor aqui do 7º ano. A maioria dos seus conteúdos, professor, estará aqui no nível 7. Porém, é muito importante que você também acesse o nível 6, tá? E pode também acessar o nível 8, certo? Porque dependendo do currículo do município, pode ser que você tenha o conteúdo aqui no 8 ou no 6, tá? Então, esses níveis, eles fazem uma certa relação com o nível de ensino, cada ano, né? Mas também é importante que você acesse o nível acima ou o nível abaixo. E claro que o 9º ano, né, vai acessar o nível abaixo aqui, se for o caso, tá? Outra coisa também, por exemplo, se eu sou um professor aqui do 8º ano, não, do 6º ano, vamos supor, tá? Eu sou um professor do 6º ano. A maior parte dos meus conteúdos estarão embarcados aqui, né? Mas como eu comentei, pode ser do 7º e pode ser do 5º. Mas, por exemplo, eu sou professor do 6º ano e tenho um aluno que tem um laudo. E eu tenho que fazer atividades diferenciadas para ele, tá? Vamos pensar o seguinte, eu falei, então, se você é do 6º ano, você tem acesso aos conteúdos do 5º ano? E tem acesso aos conteúdos do 4º? Sim, você também tem.
Então, se você é um professor lá, vamos supor, do 6º ano, e você tem um aluno que tem nível de 4º ano, ou até de 3º ano, 1º, 2º, que seja, tá? Então, você pode, lembra que a gente falou do atendimento personalizado? Você pode acessar o outro nível e agendar tarefas para este aluno. Ou, para o aluno e para a família, você também pode falar as atividades adequadas para ele, não precisa falar que isso aqui é o nível de ensino. Você pode falar que são níveis de atividades, a gente não vai falar também. Ó, teu aluno está aqui no 7, mas ele tem condições de fazer atividades do 2º aninho. Não, né? A gente não fala. Fala que aqui são níveis e que ele, nesse momento, ele está no nível 4. Então, a gente também consegue fazer trabalho diferenciado aí com esses alunos, personalizado. Lembra que a gente falou que o Aprimora tem essa condição. Entrando em módulo, então, né? Eu entrei aqui no início. Depois eu entrei em agenda, que a gente não agendou nada ainda, eu vou fazer isso no próximo módulo. Depois eu cliquei aqui, ó, em módulos. Em módulos, né, vamos clicar em língua portuguesa. Então, eu expliquei que existem os níveis aqui, tá? Que ele faz relação com o nível de ensino. Porém, é importante que você acesse um nível anterior e um posterior para localizar os conteúdos que você queira agendar para os seus alunos, tá? Vamos agora entender quando eu falei sobre módulos. Então, aqui é o nível. Quando eu acesso aqui, a gente tem acesso aos módulos, olha, percebam, tá? Lembra que eu falei, o aluno responde um módulo. Quando ele responde o módulo, ele termina de responder, aí o que a gente faz? Recebe um relatório, tá? Então, vamos perceber o seguinte, olha. Aqui eu tenho vários temas trabalhados, olha, identificar, compreender e inferir assunto, né, ou o tema do texto. Aí eu tenho um módulo sobre assunto, tá? Dentro desse, identificar, explicar e analisar o interlocutor do texto. Dentro desse eixo aqui, eu tenho público-alvo de textos informativos. Então, isso daqui é o conteúdo, este é o módulo, tá? E assim por diante, olha. Diferentes gêneros textuais e seus suportes, momento em que o texto foi produzido, o objetivo do texto, e assim por diante. Características visual-gráficas do gênero textual, e esses são os módulos, tá? Então, quando a gente acessa módulos aqui, eu acesso a área, dentro da área eu tenho acesso ao nível 1 até o nível 9, né? E dentro de cada nível eu tenho, então, os módulos, certo? Eu vou acessar esse módulo aqui primeiro. Vou clicar em assunto. Então, dentro do módulo, tá? Eu já tenho algumas questões aqui, certo? Então, dentro desse módulo assunto, ó, que é o conteúdo, a gente tem as questões. Lembra que eu falei sobre as questões? Ah, deixa eu pegar um módulo que eu não fiz ainda. Deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Tanto faz o nível, tem. Certo. Quando a gente acessa um módulo, então, é assim que aparece para o aluno, olha, tá? Então, aqui eu tenho 2, 4, 6 questões, né, que vai trabalhar determinado assunto. Quando a gente clica aqui, ó, ele fala sobre tema, tá? Nesses 3 pontinhos aqui. Eu tenho estrutura de texto, o eixo que está sendo trabalhado, e a habilidade que está sendo trabalhada. Isso aqui contribui também para eu colocar dentro do meu planejamento, né? E o assunto aqui é tema. Então, como que a gente faz para responder? O que o aluno faz? Ele vem aqui, vai ler a questão, vai observar, e aqui embaixo ele vai falar assim, ó, depois de ter lido o texto, é possível dizer que o tema dessa sessão é... Então, eu vou responder. O aluno vem, analisou, leu tudo, e ele considera que esta questão é a resposta correta. E avança. Muito bem. Aí ele vem aqui, de novo, lê o texto, e aqui ele vai respondendo, ó, tá? Aqui ele vai respondendo. Faz mais uma, tal, e responde. Confirma. Tá certo? Tá vendo que ele tá fazendo os tiquezinhos aqui, olha? Conforme eu vou acertando, lembra que eu mostrei isso lá naquela trilha interativa no PowerPoint? Então, é isso aqui que eu começo a montar uma trilha interativa. Avanço. Neste caso aqui, eu vou acertar as questões, tá? Ó, o aluno vem, lê a questão,
vê as possibilidades aqui de resposta e escolhe a resposta que ele julga que é correta. E avança. Tá? Ó, que legal. Tá vendo que ele não mexeu, ele não trouxe nada, ele não desceu, porque o aluno tá acertando. Tá? Aqui outra. Conforme o aluno acerta, ele só vai avançando. Tá? Então, esta é uma simulação que eu tô fazendo de acertos. Ó. E avança. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que se o aluno deixar de responder uma das questões, aqui ele respondeu até a penúltima. A última ele não respondeu ainda. Se o aluno sair daqui agora e fechar, o professor não tem acesso a nada do que o aluno fez, tá? Então, isso é bem importante, vocês lembrarem o aluno que você, professor, só acessa o que o aluno fez se ele terminar o módulo. Como que termina o módulo? Quando ele encerra, então, completamente aqui. Ele vem, vai ler o texto, vai ler qual é a pergunta, tal, e ele vai falar, então, qual é a resposta que ele acha que é correta, e confirma. E avança. Olha aqui, ó. Quando ele encerra, tá? Ele encerra, neste caso aqui, como proficiente, tá? Olha o que ele vem. Ele fica aqui já em verde, tá? Ele já fica aqui em verde. Ele fica aqui também com 3 estrelas. E esta é a gamificação dele, tá? Então, ele é pontuado, olha. Então, ele recebe o nível proficiente, ele recebe estrelas e recebe uma pontuação aqui. Tá vendo? Ele recebe esta pontuação aqui. Diante disso, o que ele pode fazer? Ele pode refazer, ele pode solicitar um comprovante de tudo que ele fez, e aqui, para Fundamental 2, ele aparece um desafio. Isso quer dizer que o aluno foi bem, o sistema vem e vai desafiar ele com uma coisa mais difícil ainda, tá? Então, neste caso, ele recebe um desafio. Aqui, os desafios são roxinho, tá? E ele terminou este módulo, ele recebe uma sugestão de uma atividade para dar continuidade às respostas aqui. Então, sempre que ele termina, tem a possibilidade dele continuar os estudos dele, tá bom? Eu vou acessar esse daqui, pensando que o aluno está trabalhando, ele está fazendo as atividades dele, ele me trouxe aqui para esse assunto de novo. Então, o que nós vamos fazer? Pensando lá, o aluno está fazendo, ele está respondendo, né? Ele vem e vai falar, eu acho que a resposta correta é essa. Vamos observar agora o que acontece. Errei. Tá? Agora eu vou simular um erro. Errei. Lembra que eu falei, esse tiquezinho verde é acerto, este xizinho laranja o aluno errou, e daí aparece essa seta aqui, né? O que significa essa seta? Significa que, se o aluno errou, aparece aqui um vídeo explicativo do conteúdo que ele errou. Lembra que eu falei sobre isso? Agora, quando eu avançar aqui, o que acontece? Ó, vou avançar. Olá! Nesta análise, vamos explorar o assunto. Escutando? Sabemos que, ao escrever um texto, o autor elege ou escolhe um assunto. E, em cima desse assunto, que ele vai desenvolver seu texto. Mas devemos atentar para não confundir assunto e tema, pois o assunto é algo mais amplo, enquanto que o tema é mais específico. O tema está dentro do assunto. Vamos ver um exemplo. Nesta campanha, temos: mais de um ano sem usar, está na hora de doar. Colabore com roupas, agasalhos, calçados e cobertores. Doe calor. Campanha do Agasalho 2011. O assunto da campanha é a doação de roupas. Mas que tipo de roupas e para quê? Temos então um tema: agasalhos para o inverno. Tá? Então, é nesse sentido que eu falei para vocês que, para trabalhar a autonomia do aluno, ele traz, quando o aluno erra, ele traz um vídeo explicativo de conteúdo, tá? Lembra que eu falei para vocês sobre o tempo de execução da atividade? Deixa eu pegar aqui, deixa eu sair daqui, voltar aqui um pouquinho. Tempo de execução da atividade, tá?
Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Se não estiver vendo, vocês me apontam. Eu estou de novo tô lá na trilha interativa agora, tá? Então, é aqui, ó. Quando a gente fala sobre tempo de execução, certo? Tempo de execução. É o tempo que o aluno ficou dentro daquela atividade, o tempo que ele levou para responder todas as questões, certo? Quando a gente percebe, por exemplo, que o aluno foi aqui iniciante, tá? Ele recebeu um score aqui iniciante, certo? E com relação ao tempo dos outros alunos aqui, né? Ele fez em bem menos tempo, isso quer dizer que ele chutou, ele não assistiu o vídeo, tá? Então, a gente também consegue fazer essas verificações aqui. Então, como que a gente faz? Eu vou avançar aqui agora, tá? O que que ele fez agora, olha? Ele estava lá na questão principal, ele desceu e trouxe uma questão de tratamento de erro. Agora, aqui eu quero que vocês prestem atenção, olha. Então, eu tenho aqui Lisboa na ponta do pé, né? Ele está trazendo aqui uma informação, ó. Está trazendo o trecho da matéria publicada no jornal eletrônico Gazeta do Povo, ok? Então, ele está trazendo aqui, e aqui embaixo tem toda a matéria, tal, e aqui embaixo ele está perguntando, né? A matéria que você acabou de ler como tema a cidade de Lisboa, em Portugal. O texto apresenta, né? Ao ler o texto, você identifica que o assunto é, tá? Então, por exemplo, se o aluno acertar 2 vezes, ele volta para as questões principais. Se ele errar, o que o sistema faz? Então, eu vou acertar aqui, vamos supor. E vou confirmar. Ah, legal, acertei. Olha o que ele traz de novo, ele traz a mesma coisa. Tá? Olha aqui, ele traz a mesma coisa. Só que ele faz a pergunta de maneira diferente, perguntando a mesma coisa. Por que que ele faz isso? Ele traz a mesma matéria do jornal, tudo, só que aqui ele está perguntando de maneira diferente, ó. O texto, você leu acima, de acordo com o tema abordado, poderia ser publicado numa sessão sobre. Então, ele está falando, ele perguntou a mesma coisa de uma maneira diferente, por quê? Para ele perceber que se o aluno respondeu aqui, tá? Ele respondeu aqui, certo? O sistema está confirmando se ele chutou certo ou se ele sabe a resposta correta, tá? Então, lembra que eu falei que tem toda uma inteligência aqui por trás? É essa inteligência, então, que trata o erro do aluno e também trata o acerto, né? Aqui ele acertou, certo? Então, aqui, se o aluno acertou, ele vem e faz a mesma pergunta de maneira diferente para o aluno ver se ele acertou mesmo, se ele sabe a resposta ou se ele chutou por um acaso, se ele chutou correto. Aí ele vem aqui, responde o que ele acha que é correto e avança. Tá? E aqui ele vai fazendo, ele vai trazendo, lembrando que estas primeiras questões, elas são as questões mais básicas e mais simples daqui deste módulo, tá? Qual módulo? Assunto, neste caso, tá? Então, ele vai trazer, e estas últimas aqui são as mais difíceis. Lembra que eu comentei com você sobre se o aluno não respondeu, eu não tenho como saber o que está sendo feito, tá? Agora aqui, vou respondendo certo. Alguém já percebeu a malandragem aqui desse ambiente ou não? Por que que eu estou respondendo certo, por que que eu estou respondendo errado? Hoje de manhã a professora percebeu. Não. Eu não estou nem lendo, olha. Será que eu gravei tudo? Alguém já percebeu? O que que tem de diferente aqui? Deixa eu voltar aqui. Alguém percebeu a mãe aqui como que eu estou respondendo tudo? Não perceberam, né? Então, deixa eu voltar aqui. Para o professor, percebam que tem a resposta aqui, olha. Por isso que eu estou fazendo rapidinho. Estou acertando, estou errando,
tá? Então, para o professor tem essa possibilidade aqui, ok? O que eu vou fazer agora? Então, eu vou acertar essa última, ó, e confirmo, tá vendo? Então, o professor tem a resposta aqui. Esse, ele saiu com nível básico, por quê? Eu errei, acertei, errei, certo? Então, quando o aluno está fazendo lá, no ambiente dele que não tem a resposta, é assim que vai aparecendo para ele. Ou ele está proficiente, se ele acerta a maioria, tem 1 ou 2 erros no máximo, né? E aqui a pontuação dele, por mais que ele tenha sido básico, ele tem essa pontuação aqui, ó, certo? Para ele pode melhorar o score dele, ele pode refazer esse módulo aqui. E conforme o aluno vai fazendo, estas trilhas aqui vão aparecendo para o professor, para que o professor possa consultar depois, tá? Lembrando aqui, então, o aluno terminou, o que a gente tem aqui, então? Eu tenho o módulo de avanço, tá? E aqui agora eu vou errar. Vou errar. A gente já sabe onde está a resposta ali. Errei. Ele traz o vídeo explicativo, olha. Nessa análise. Tá? Ele traz o vídeo explicativo que eu não vou passar, mas aqui vocês também podem ver se o aluno está passando direto por esse vídeo explicativo, porque eles percebem isso aqui rapidinho, tá? E aqui vou errar de novo. Então, vou errar esta questão. E avanço. Vou errar de novo. Ele está trazendo a mesma questão, está perguntando de novo. Vou errar de novo. Ó. De tratamento de erro aqui, o aluno não está sabendo. Ele já trouxe o vídeo explicativo, né? Opa, quero errar. Oi, pessoal. Olha o que ele faz de novo, análise, tá? Ele dá mais uma oportunidade para o aluno, para ele ver o vídeo explicativo sobre o conteúdo que ele está errando, tá? Aí, beleza, o aluno assiste e vai lá tentar fazer a resposta. Olha, ele trouxe outro tipo de questão de tratamento de erro aqui para o aluno. Agora, se o aluno erra, ele confirma, avança. Oi, pessoal. Traz de novo. Ele tá vendo assim, aluno, você não prestou atenção, ou tá muito difícil para você, tudo bem. Então, eu tô trazendo o vídeo de novo, tô te ajudando, tá? E quando eu avanço, ó, errou 3, o sistema tá entendendo que ele não tá sabendo fazer. Aí, quando a gente avança, ele vai tentar de novo, tá? Vai tentar de novo. Quando a gente avança agora, tratamento de erro. E ele vai tentando ajudar o aluno. Oi, pessoal. Avança. Será que ele vai conseguir responder? Traz o vídeo explicativo de novo. Oi. O que ele faz? Vocês percebam que ele não chegou a responder todas as questões principais lá em cima, tá? O que ele trouxe aqui? O aluno não acertou nenhuma, né? Ele não acertou nenhuma, então ele já encerra o sistema, tá? Não recebe pontuação neste caso, porque ele não acertou nenhuma. Se ele tivesse acertado parcial, ele ia receber algum score aqui. O que o aluno pode fazer? Ele pode tentar refazer, tá? Ele pode tentar refazer. E esta trilha, então, vai... Como o sistema encerrou, apesar dele não ter respondido todas, mas ele já deu aqui o score para o aluno, então, este relatório vai aparecer para o professor. Então, quando o sistema encerra a atividade, esse relatório aparece para o professor, tá? E depois ele recebe aqui essa sugestão, né, de reforço agora, tá? Então, com relação à plataforma, a gente está falando sobre ela, tudo mais, eu queria saber de vocês, ficou alguma dúvida, algum comentário? Hoje de manhã o pessoal interagiu bem legal aqui, tirando dúvidas e tudo mais. Uma professora percebeu de onde eu estava colando as respostas. Para os alunos não tem isso, tá? Então, na outra formação, eu vou entrar com a senha de aluno, porque eu entrei com a senha de professor. Então, vocês, professores, vocês têm acesso a esta plataforma que eu fiz aqui agora, tá? Então, para vocês lá, tem a plataforma do Aprimora, que são as perguntas e as respostas, que já que é para o professor, tem a resposta também, tá?
Então, tem essa possibilidade de você estar verificando lá, ok? Da minha parte de apresentação de plataforma do aluno, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Como a gente está num grupo pequeno, a gente pode conversar aqui agora, se vocês quiserem tirar dúvidas, tem alguma coisa que vocês queiram fazer, eu posso repassar a plataforma bem rapidinho como um aspecto de revisão aí para vocês. Vocês querem? Acho que eu vou fazer, nem Jussiana. Vou só repassar aqui numa revisão aqui pra gente, tá? Tudo bem, Ok. pode ser. Voltando As meninas aqui, querem então. falar alguma coisa? Cristiana, Patrícia, o Krishna. Tá tudo certo? Aí eu acho que esse repasso e a finalização já tá ótimo. Tá, então vou fazer aqui, tá? Vou só fazer uma revisão aqui do que a gente falou. Então, Obrigada. aqui, ó, quando a gente acessa a plataforma do aluno, tá? Ele vai, então, ter acesso a esta página de início aqui. Lembrando que indicações, sempre terá uma indicação de atividade aqui para o aluno, tá? Sempre terá. Indicações quais? Quando ele acessa pela primeira vez, diante da série que ele está matriculado, então, vai ter o conteúdo mais básico do Aprimora para ele iniciar. E a partir daqui, o Aprimora vai conhecendo o aluno, tá? Então, tem a atividade que ele pode fazer livremente, ou o professor pode agendar uma atividade. Se o professor agenda, então, esse retângulo estará em azul, né? Se o professor faz agendamentos, os agendamentos também ficam na agenda, olha. Clica na agenda, aqui a gente terá, então, os agendamentos que o professor fez para o aluno. A gente vai fazer isso lá no segundo módulo, tá? Em módulos, quando a gente acessa aqui módulos, a gente acessa, então, a nossa área. E aqui dentro desta área, nós temos acesso, vocês terão acesso das atividades do nível 1 até o nível 9. Por que isso? Né? Porque se eu tenho um aluno matriculado, sei lá no 9º ano, mas ele está no nível de 5º, eu posso usar as atividades do 5º ano para esse meu aluno. Tá? Então, a gente vai trabalhar nas condições que ele tem, certo? Se ele está lá no 9º ano, o nível dele é 3, então a gente deixa ele fazer as atividades do nível 3, ok? Então, essa possibilidade. Então, vocês têm acesso a todos os níveis aqui. Em cada nível, nós temos os módulos, tá? Módulos são os assuntos, né? Os conteúdos específicos, olha. Então, dentro deste nível, a gente tem esses vários módulos aqui, que nós vamos explorar na outra aula, tá? E quando a gente acessa, então, os conteúdos, acessa o módulo, aqui a gente tem as possibilidades, né, de fazer, neste caso eu vou clicar aqui para refazer, e aqui, então, estão as questões para o aluno responder com as possibilidades aqui de resposta de múltipla escolha, certo? Uma outra coisa que nós temos também aqui na área do aluno são as configurações. O que são essas configurações? O aluno pode deixar a página dele, você também, professor, de acordo com as cores que você gosta. Então, você pode colocar a sua foto aqui, né, que vai pegar do computador. A gente pode mudar essas cores aqui, por exemplo, olha. Então, a gente muda a cor, vou aplicar a cor aqui. Tá, ó, mudei para a cor de rosa, né? Quero deixar cinza. Mudo para cinza. Tá? E as indicações lá do Aprimora, eles estavam com essa árvore. Se eu quiser mudar também, quero colocar com uma setinha aqui do aluno. Então, a gente vem e muda, ó. Tá vendo que agora ela tem uma mãozinha, não é uma árvorezinha? Aqui era uma árvore antes. Então, é aqui nas configurações que a gente pode mudar e deixar, assim, de acordo com o que a gente prefere. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, então. De tudo que foi falado, o que a gente precisa manter aqui de informação? Dentro dos módulos, então, tá? Dentro das atividades, é sempre bom a gente lembrar que estas questões, eu entrei numa educação mais infantil, tá? Mas aqui o perfil é a mesma coisa. As atividades aqui, elas vão aumentando o nível de complexidade, certo? Conforme o aluno acerta, ele vai para a próxima atividade, para as questões principais. Se o aluno erra, é disponibilizado um vídeo explicativo de conteúdo e tem as atividades de tratamento do erro que o aluno teve, tá? Então, para hoje, é basicamente isso que é importante a gente fixar, como que está funcionando esta plataforma no ambiente do aluno, tá?
Deixa eu ver. Ah, aqui tem alguns comentários, né? As dúvidas surgiram conforme formos isso mesmo, apropriando da plataforma. A gente só vai ter dúvidas quando a gente começar a usar, né? Mas o município tem todo um apoio do positivo também, tem o apoio de vocês já dentro do município, né? Mas também tem um apoio se vocês precisarem também do positivo, tá? Dentro da plataforma, a gente tem um local, dentro do Hub, lá embaixo, a gente tem um tira-dúvidas, tá? Então, vocês podem acessar a qualquer momento esse tira-dúvidas lá. Dúvidas todas, tá? Eu posso pensar assim, nossa, essa dúvida pode ser ridícula. Manda, não existe dúvida ridícula. Dúvida é dúvida, tá? Então, entre em contato, vai ter uma pessoa lá que vai responder vocês dentro da empresa, né? Tem lá como se fosse o saque, né? Então, tem o pessoal que está lá para apoiar vocês em todas as dúvidas, tá? Toda e qualquer dúvida. Tudo bem? Se não tivermos dúvidas, Josiana, como é que finalizou? O que você achou? Você que está acompanhando hoje, acompanhou hoje de manhã, acompanhou à tarde, para a plataforma do aluno, eu acho que deu para ter uma noção do que é o Aprimora, quando a gente fala o que é adaptativo, quando a gente fala que trabalha a autonomia do aluno, né? Quando dentro da estrutura das questões ali, que ela vai aumentando o nível de complexidade, é importante saber disso, que também existe, então, vídeo explicativo de conteúdo e tem as questões de tratamento de erro, né? Eu acho que precisa ficar fixado. Por isso, a gente inicia a formação mostrando a plataforma do aluno, né? A gente fala todo o conceito da Aprimora. Na próxima formação, a gente não vai gastar esse tempo em teoria. A gente vai para a prática daí, tá? Sim, sim. Mas é isso mesmo. Aí agora a gente vai ver o que está por trás dessa página do aluno, né? Nas próximas formações. Isso mesmo. Uhum. E sem a gente também ter essa visão, talvez o que nós estivéssemos fazendo para o aluno, a gente não teria uma noção assim tão boa de onde é que a gente deseja chegar e do porquê, né? Que a gente vai estar lá planejando as atividades, escolhendo as trilhas, né? Isso então, é mesmo. muito importante. Mas é isso que eu comentei com vocês. A estrutura que vocês montaram para a formação, nós aqui, né, enquanto empresa, a gente, para nós, é o melhor formato que tem, do tempo que vocês estão disponibilizando para essa formação. Porque daí a gente pode ser detalhista, sabe, nas informações. A gente tem tempo de falar sobre o que falamos hoje, né? Não é uma formação corrida que, às vezes, por necessidade do município, a gente precisa correr. Mas no caso de vocês, assim, é um dos melhores formatos. Eu adoro esse formato aí. Se a gente passa também muito disso, de 2 horas, acho que fica improdutivo, porque as pessoas começam a ficar cansadas, né? Perdem a atenção em informações que são extremamente importantes, né? Isso mesmo. Então, o tempo está ótimo, a nossa formadora é maravilhosa. Muito obrigada, Viviane, pelo seu. Obrigada a vocês. Obrigada a uma simpatia de pessoa e isso faz com que a gente fique ainda mais motivada a participar das formações, viu? Que bom, a equipe aí também é muito acolhedora, todos vocês, viu? Muito obrigada pelo acolhimento. Obrigada por ficaram até o momento. Obrigada, Krishna, que está aí na nossa maratona aí desde manhã. É mesmo. Vai ser o mestre aí do Aprimora. E pode contar comigo também, tá? Obrigado, Josiana. Obrigada, Viviane, Krishna. estamos juntos aí mais um ano, né? Isso aí. E vamos fazendo e aprendendo, tá? Estamos aí na nossa missão com os nossos alunos, né? Isso mesmo, vamos evoluindo juntos, né? Isso. Um bom descanso, boa então, tarde a todos. para vocês. Obrigada a todos vocês, tá bom? E ótimo início de anos para todos aí, tá? Obrigada. Pé direito para todos. Um abraço grande, tá? Um abraço. Bom trabalho aí. Até mais. Até.